Capítulo 6 – Desmoronamento e reconstrução do universo. Sinto-me encontrar diante da mais vasta e profunda das visões até aqui observadas. Nos volumes precedentes já havia aparecido na sua essência o motivo fundamental, cujos delineamentos agora vão se precisando e dilatando em vastidão cósmica. Estamos diante da visão dos últimos problemas, diante das conclusões sobre o sistema do universo, diante do pensamento de Deus. A primeira obra de 12 volumes atinge aqui um vértice e se precipita para a sua conclusão. Conturbado pela potência apocalíptica da cena que se apresenta para mim, não mais consigo existir como eu isolado, e nela penetro. Tenho uma sensação de vertigem, suspenso assim sobre as profundezas abismais do infinito. E o infinito fala. Chegam a mim conceitos num oceano de ondas, que me investem e agitam como avalanche precipitada de montanha. É ofuscante olhar no infinito o pensamento de Deus. É aterrorizante senti-lo na sua potência. Mas é impossível parar quando se é arrastado pelo turbilhão. O pensamento não é apenas esmagador pela sua imensa massa, mas também ardente pela sua alta tensão. Elevada a tal potencial, a minha vida física vacila como se estivesse prestes a ser fulminada. Torna-se impossível para o organismo humano resistir a descargas tão gigantescas, que fulguram e estrondam como o relâmpago. E devo saber funcionar como um transformador que regule essas descargas em uma luz moderada e uniforme. Moderada para não cegar, ajustando-a à receptividade normal. Uniforme para reduzir o lampejo sintético da intuição à exposição sucessiva em termos racionais, diluindo a potência concentrada extratemporalmente. É preciso, por isso, ter forças suficientes para impedir que o indomável dinamismo do fenômeno escape, para regulá-lo e, assim, conduzi-lo ao plano normal, traduzindo conceitos e sensações na linguagem comum, a fim de que também os outros possam desfrutar o devido rendimento espiritual. É necessário também tornar tudo acessível e compreensível. Na maioria das vezes, os místicos renunciam a esse empreendimento, confessando que não existem na linguagem humana imagens e palavras adaptáveis a esse fim, as quais necessito encontrar a fim de exprimir o inexprimível. É necessário saber fazer tudo isto sem interromper o trabalho para viver, o que é dever de todos. Isto significa saber manter a conduta exterior, frequentemente tão banal. Significa continuar provendo as necessidades do corpo, dominando muitas exigências que desejariam tudo para si, sem deixar tempo nem lugar para o resto na alma. É preciso escrever à noite, porque de dia não sobra tempo, havendo muitas coisas e pessoas, geralmente inúteis, que só sabem nos fazer perdê-lo. Assim, enquanto as infinitas mazelas do contingente continuam a nos acabrunhar incessantemente, as cataratas do céu permanecem abertas, esgarçam-se as névoas e, através dos dilacerados véus do mistério, o tremendo infinito continua a nos olhar. O pensamento de Deus está presente, acumula-se e faz pressão. A mente entumece e, se não quiser explodir, deve se descarregar, exaurindo nos escritos os conceitos,
que ardem e não podem ser contidos por longo tempo na alma. Irrequietos, cheios de um indomável dinamismo, eles turbilhonam, esmagam, aturdem a mente, querendo explodir em manifestação, e não dão paz enquanto não se fundirem no registro da palavra escrita. A voz interior troveja. Como fazê-la calar? Todo o ser arde. Como parar? Esta breve pausa é para que o leitor sinta a atmosfera de incêndio na qual nascem estes escritos. Podemos agora retomar o curso de nossa observação. Quem tiver seguido todos os volumes da obra até aqui, poderá ter notado a crescente limpidez das visões e a precisão dos seus delineamentos. Que extraordinário esforço de elaboração íntima foi necessário para chegar até aqui. De tudo quanto dissemos, pode-se concluir que nós, seres pensantes, enquanto corporalmente constituídos, situamo-nos no universo físico, que é o resultado do processo involutivo e que na criação denomina-se matéria. Estamos situados naquela parte do todo que representa o desmoronamento do sistema, mas já dirigidos para o caminho oposto, no sentido evolutivo, de sua reconstrução. Como espíritos, somos filhos de Deus, sempre centelha dele, e embora sejamos almas em expiação regeneradora, destinadas à redenção final, não permaneceremos para sempre num universo definitivamente desmoronado. Ao contrário, essa centelha que trabalha no fundo de nosso espírito para voltarmos a Deus tem função saneadora. Mas em que consiste esse saneamento? Se a doença é representada pelo processo de materialização, em que alfa, o espírito, vai para beta, a energia, e beta, a energia, vai para gama, a matéria, a cura representa o processo inverso, de espiritualização, no qual gama, a matéria, vai para beta, a energia, e beta, a energia, vai para alfa, o espírito, cuja fase evolutiva culminante na mística sublimação estudamos aqui. A esta altura, é necessário esclarecer a mente do leitor, no sentido de que se na queda dos anjos e desmoronamento do universo só levamos em conta o processo alfa vai para beta e beta vai para gama, isso foi somente para simplificar, tornando assim mais fácil a compreensão. De outro modo, poderiam surgir dúvidas em face da figura 2 do capítulo 22 de A Grande Síntese, na qual, além das fases alfa, beta e gama, foram tomadas em consideração também as fases superiores mais x, mais y, etc., bem como as fases inferiores menos x, menos y, etc. No presente volume, falamos apenas das fases alfa, beta e gama para que tomássemos a grande equação resumidamente, somente na sua forma mais simples, como apresentada no capítulo 9 de A Grande Síntese. Desse modo, ilustramos nosso conceito apenas com a fórmula do ciclo fechado, em vez daquela mais complexa do ciclo aberto, que foi apresentada no capítulo 23 de A Grande Síntese e que nos permitiu obter a curvatura do sistema, expressa no gráfico da figura 3 daquele livro, através da derivação da espiral pela linha quebrada. Todavia, o fato de havermos limitado o campo de observação somente por comodidade de compreensão não impede que, saindo do ponto de vista espiritual para entrar no filosófico matemático, possamos considerar a queda dos anjos a partir de fases superiores,
como mais x, mais y, mais z, etc., e a reconstrução subindo de fases inferiores, como menos x, menos y, menos z, etc. O fenômeno da queda e ascensão permanece idêntico, independente da relação que se opere em suas oscilações internas, pois ele procede de mais infinito para menos infinito e se completa, como na referida figura 2, indo de menos infinito para mais infinito. Assim, entre o infinito positivo e o negativo, podemos seccionar e tomar isoladamente uma parte qualquer do fenômeno, com a amplitude que lhe quisermos dar, pois ele se reduz sempre a um desmoronamento e reconstrução de dimensões. A queda dos anjos, de fato, significa o desfazimento do potencial da substância da fase espírito alfa para a fase energia beta, para a fase involuída da matéria gama. Mas tanto no processo de ida como no de volta, pode-se partir e chegar de fases superiores e inferiores a essas. Evitamos isso porque, embora seja possível como abstração filosófico-matemática, implicaria conceitos além do nosso concebível, que não abarca senão as 3 fases, alfa, beta e gama, pelas quais é constituído o nosso universo. O desmoronamento é imaginável para nós como a passagem de uma fase de espírito a uma fase de energia e depois a uma fase de matéria, com suas respectivas dimensões, consciência, tempo e volume, sendo que nos capítulos 25 e seguintes de A Grande Síntese, estudamos a evolução das dimensões em sentido inverso, observando primeiramente a evolução da matéria completa na dimensão volume até a fase de energia, situada na dimensão tempo, processo que poderíamos considerar uma espiritualização em relação à matéria, e observando a seguir a evolução da energia até a fase vida, que culmina no psiquismo humano situado na dimensão consciência. Mas um desmoronamento a partir de dimensões superiores a estas e uma ascensão a partir de dimensões inferiores escapa aos nossos meios conceituais de representação. Por isso evitamos recorrer a elas a fim de não penetrarmos no inconcebível. É necessário, todavia, insistir que, na realidade, o desmoronamento é dado pela ida não apenas de alfa para beta e de beta para gama, mas sim de mais infinito para menos infinito, e, inversamente, a reconstrução ou evolução atual é representada não apenas pela passagem de gama para beta e de beta para alfa, mas sim de menos infinito para mais infinito. A figura 2 em A Grande Síntese examina apenas o curso ascensional do fenômeno, que vai de menos infinito para mais infinito, um trecho que aqui não interessa mais seguir, pois já foi estudado naquele volume. O processo destrutivo e reconstrutivo do todo, que estudamos aqui, dilata os limites do fenômeno bem além daquele caso particular examinado em A Grande Síntese, no capítulo 9, A Grande Equação da Substância, que se refere apenas ao nosso universo, representado na equação pela letra ômega, que vai de alfa para beta, de beta para gama, de gama para beta e de beta para alfa. O nosso estudo refere-se ao todo, ao organismo de universos, que é representado pela letra delta na equação e que vai de mais infinito para menos infinito e de menos infinito para mais infinito. A Grande Síntese
quando considerada em relação ao delta do todo, observa apenas o progresso evolutivo atual de nosso universo, que vai de menos infinito para mais infinito. Somente no presente volume, Deus e o Universo, seria possível encararmos todo o fenômeno completo no seu ciclo, que partindo de mais infinito, completa-se com o retorno a mais infinito. Prossigamos então. A queda do ser significa um desmoronamento não somente de dimensões, mas também de todas as suas qualidades na posição inversa. Portanto, é natural que a primeira delas, sua liberdade, transforme-se em escravidão. E é justamente isto que verificamos agora, pois a característica da matéria, situada na dimensão inferior de volume, de forma espacial, na qual o espírito precipita-se, é exatamente o determinismo, enquanto a característica do espírito, situado na dimensão superior de consciência, é exatamente a liberdade. Esta condição de determinismo na matéria representa, portanto, a posição dos espíritos decaídos, que de sua natural liberdade são precipitados na prisão da forma, na condenação de não poder viver senão em um corpo. Evoluir significa espiritualizar-se, inverter a posição atual. Significa aprender a viver sem o corpo, a se desprender dele, a não mais considerá-lo como a própria vida, e sim como uma negação dela. Se atentarmos para o modo como é concebida a vida em nosso mundo, em seu apego pelo corpo e pelos bens, compreenderemos então quão longe ainda estamos de nos libertarmos do mal e da dor. Para um espírito elevado, sujeitar-se a uma vida física humana representa a maior pena, e mesmo assim, grandes espíritos a aceitaram para nos ajudar a subir e nos redimir. Ser condenado a viver a vida eterna, fragmentada em uma infinidade de pequenos ciclos, com a morte ao fim de cada um deles, ficar despedaçado e sujeito a se despedaçar em cada morte, é realmente a dor merecida para quem tentou despedaçar o todo, negando a Deus e, portanto, a sua própria vida maior. O desmoronamento do sistema com a queda dos anjos apresenta-se a nós como um processo pelo qual as criaturas são projetadas do centro à periferia, distanciando-se de Deus. E viver na periferia do sistema significa a perda e a inversão das qualidades benéficas do ser. Em tudo isto domina uma lógica tão sólida que parece mecânica. Se o sistema representa a liberdade no centro, então, quanto mais caminhamos para a periferia, tanto mais determinístico ele se torna. Se no centro está a vida, na periferia encontramos a morte. Se no centro está a verdade, na periferia estão o erro e a mentira. Se no centro há paz, na periferia há guerra. Estas afirmações evidenciam-se na realidade de nosso mundo. Efetivamente, quanto mais periférico for o ser, ou seja, mais involuído e primitivo, tanto mais precária será a sua existência. Essa precariedade é compensada pela vida com uma maior fecundidade, que redunda num mais rápido ritmo de vida e morte individual, num mais acentuado fracionamento da única vida eterna. A existência torna-se, então, menos segura e garantida, com o ser mais sujeito à dor da morte. Mas esse é o seu reino. A única via de evasão é retroceder para o centro pelo caminho evolutivo, ao longo do qual a natureza corrompida reconstrói as suas qualidades originárias.
E quanto mais o indivíduo evolui, alçando-se aos planos superiores da vida, tanto mais longa e segura a vida tende a ser, ficando menos sujeita à dor e ao despedaçamento pela morte. Mas esta não é a única aflição que atormenta o ser. A feroz lei da luta pela seleção, que domina no mundo animal e vegetal, e pela qual também o homem é dominado, não passa de uma consequência dessa posição periférica. Só assim se compreende o porquê da existência dessa luta e de que modo se pode superá-la. A observação nos mostra que ela é tanto mais feroz quanto mais se desce nas posições involuídas ou periféricas, onde é maior o separatismo, a cisão, o antagonismo, a agressividade, consequências da fragmentação do sistema, pela qual o ser afastou-se do princípio uno, do centro Deus. Matar ou ser morto é a única solução possível tanto para o animal como para o homem involuído. Lógica terrível, porque não resta ao ser outra forma de vida senão na matéria. Um infalível índice das qualidades involuídas de um indivíduo está no seu espírito de agressividade. O litigante, ainda que goste apenas de polemizar, é sempre um primitivo. O evoluído, ao contrário, sabe compreender o inimigo e perdoá-lo, procura fraternizar com ele e foge de disputas, identifica e busca os pontos de contato para se unir. O involuído agride antes de compreender, porque a sua lógica é unicamente a luta. Não sabe pensar senão com o assalto para conseguir compreender. O Evangelho de Cristo é evidentemente o sistema do ser evoluído, ensinando-nos o caminho de retorno ao centro Deus para nos reconstruirmos e nos libertarmos. Assim, também a ciência analítica e seu sistema racional são mais periféricos que a síntese e seu método intuitivo, que concebe por visão. É evidente o processo de unificação conceitual que se obtém ao se subir da primeira forma mental, mais separatista e fragmentária, à segunda, essencialmente unificadora. Somente a visão de síntese orienta cada problema no seu conjunto desde o início. E um problema bem orientado e enquadrado já está parcialmente resolvido. Em suma, o homem periférico está mais deterministicamente sujeito à lei porque a desconhece e, por isso, deve se sujeitar a ela sem ter consciência disso. Ele é, portanto, menos livre, menos provido de autonomia, qualidade do evoluído. Assim, enquanto o evoluído é autônomo, as massas humanas, pelo contrário, são como rebanhos impelidos pelos instintos, que são os fios através dos quais a lei as dirige. Quanto mais evoluído é o indivíduo, tanto mais ele sabe manejar estes fios que movimentam os instintos e paixões, dos quais ele é senhor. Desse modo, torna-se independente da submissão, pois obedece à lei porque a compreendeu e preferiu segui-la. A sua harmonização na ordem é consciente e espontânea. Ele obedece porque compreendeu, tornando-se assim um súdito de grau superior, que colabora conscientemente e não pela força ou pelo temor de punição. Trata-se de uma posição inteiramente diferente na hierarquia dos seres, muito mais vizinha do centro, resultando daí que todas as qualidades da criatura traduzem-se em bem e alegria. Esta transformação é fatal, como também é fatal a reconstrução do sistema desmoronado.
Quanto mais involuído é o ser, por haver perdido a própria liberdade no desmoronamento, tanto mais ele está sujeito ao determinismo da lei, que quer a evolução, sendo tanto mais compelido pelas forças da lei a evoluir, em face da sua ignorância. Quanto mais evoluído é o ser, tanto mais liberdade possuirá, por ter adquirido consciência da lei, seguindo-a espontaneamente, sem mais constrangimentos, porque compreendeu que nela estão seu interesse e felicidade. Deus respeita o princípio de liberdade e jamais obriga ninguém a aceitar a sua lei, porém continua sempre impulsionando, mesmo nos graus mais involuídos, onde a liberdade já desapareceu devido ao desmoronamento. Mas tão logo a criatura começa a se reconstruir e pode compreender, Deus faz com que ela, através da própria experiência, vá compreendendo que seu interesse e felicidade residem na lei e que fora dela existe apenas a dor. Assim, seja qual for a posição em que o ser se encontre, do involuído ao evoluído, da pedra ao santo, existe sempre uma impulsão atuando constantemente no sentido de sua evolução. O sistema desmoronado tende sempre automaticamente a se reconstituir, porque a presença de Deus é imanente no sistema. Temos assim como maravilhosos resultados da evolução a espiritualização, a desmaterialização, a sensibilização, a transferência do próprio centro de vida consciente cada vez mais para a profundeza do eu, onde está a centelha divina que é a causa da existência. O que ensinam todas as religiões, senão um afastamento permanente do mundo periférico para que nos avizinhemos do centro? É necessário compreendermos o que isto significa e qual a utilidade da virtude para que devamos segui-la. Trata-se de nos afastarmos das ruínas de um universo desmoronado, no qual nos encontramos imersos corporalmente. Trata-se de nos destacarmos de sua forma de vida animal para aprendermos a viver a vida do espírito, que contém a parte íntegra do ser, tanto menos corrupta, quanto mais nos aprofundarmos ativamente, em plena consciência, no interior do eu, até o seu âmago, e encontrarmos Deus. Despertar até esse ponto, eis o problema. E não há nada melhor do que a dor para despertar aquela alma que deseja, na verdade, esquivar-se das provas, furtar-se ao esforço e permanecer no ócio. Quanto mais se desce na via involutiva, tanto mais profundamente Deus oculta-se na intimidade do ser. De fato, quanto mais se involui, tanto mais desaparecem a liberdade, a sabedoria e o amor, qualidades de Deus, as quais reaparecem com a evolução. Subindo do mineral à planta, surge uma vida vegetativa mais ampla. Subindo da planta ao animal, surge uma vida sensória e com movimentos mais livres. Subindo do animal ao homem, surge a vida psíquica, que alcança um conhecimento maior, e assim por diante. Torna-se evidente o processo de libertação do espírito, que volta a encontrar as suas qualidades originárias, reconquistadas pouco a pouco. O férreo determinismo da matéria atenua-se e, paralelamente, cresce a autonomia, com um campo de ação cada vez mais vasto. A matéria é um ciclo fechado de energia, que está nela coagulada e aprisionada. Com a evolução da matéria para a energia, este ciclo se abre.
é a libertação do férreo determinismo das trajetórias atômicas. O processo que vai de gama para beta e de beta para alfa é um processo de libertação e espiritualização. É a retificação da inversão e a reconstrução do edifício desmoronado. A ascensão culmina no estado alfa, em que o edifício se reconstitui em unidade, como era no estado originário, o ponto de partida. Em todo este processo, não nos esqueçamos de que Deus, que está em todas as suas criaturas, jamais cessou de existir nelas, mesmo na mais profunda decadência em que elas se lançaram. Portanto, Deus está sempre presente na criatura, porém de um modo tanto mais latente, tanto mais imerso no íntimo, tanto mais distanciado de sua consciência ativa, quanto mais involuída ela for, quanto mais embaixo se encontrar, mergulhada e presa numa forma de matéria. A trajetória atômica fechada exprime esse aprisionamento da liberdade de movimentos, que é mínima no átomo, abre-se na energia e torna-se máxima no espírito. É nessas trajetórias fechadas que a liberdade ilimitada do espírito caiu e está aprisionada. E, de fato, a matéria é o reino de Satanás, que cobiça a terra e jamais o céu, tendo sido colocado por Dante nas profundezas com seu inferno, no centro do planeta. Tudo isso tem um significado, pois nesse ponto concentram-se e nele se encontram a escravidão, a ignorância, o ódio, as trevas, etc., que são as negações das qualidades de Deus e dos espíritos eleitos. O reino de Satanás está no relativo, no tempo, na eternidade despedaçada. O reino de Deus está no absoluto, no eterno, fora do tempo e de suas divisões. O desmoronamento do universo, portanto, é a queda do espírito na matéria. É a formação desse invólucro material que aprisiona o espírito rebelde. A luta entre corpo e alma, para o homem, é a luta evolutiva pela sua libertação. Mais abaixo ainda, existem seres prisioneiros de formas bem mais densas, nas quais a escravidão é cada vez mais pronunciada. Aí se encontram os animais, depois as plantas, depois as pedras. O homem está a meio caminho. Outras criaturas, das quais os santos nos dão uma ideia, encontram-se mais acima. Mas sempre e em toda parte, mesmo no âmago do espírito de Satanás, Deus está presente e com a sua presença, ele impele todos os seres a retornar para ele, estimulando-os, atraindo-os, chamando-os. É esta sua universal imanência que torna possível o ser palmilhar de volta o caminho da evolução, para reconquistar o paraíso perdido. Toda a virtude do sistema está em saber se restabelecer. No íntimo de cada criatura, por mais involuída, corrompida e entenebrecida que seja, por mais sepultada que esteja na matéria, existe sempre, destacada do Pai que a gerou, a centelha originária de Deus, que constitui a razão de ser da existência. A antiga nobreza de origem pode estar recoberta de todas as imperfeições e de todas as culpas, mas permanece indestrutível porque é divina. Assim são as criaturas. Eis o que é o homem. Por este motivo, todos os seres são irmãos, ainda quando o despedaçamento do uno, no desmoronamento, os tenha tornado inimigos. São irmãos porque tudo o que existe deriva de Deus
e, gravitando em torno dele, o centro procura retornar para ele. Deus, no seu amor, não abandonou o universo, desmoronado por culpa da criatura, mas continua a ser amor, apesar de tanta ingratidão. Para o homem, em sua ignorância, ávido apenas de gozo, incapaz de lembrar da revolta que originou o mal e a dor, isto pode parecer vingança, erro ou injustiça de Deus. Porém, a característica da involução é justamente a ignorância e a rebeldia. O homem não sabe que Deus está presente para lhe defender a vida, para lhe dosar as dores, a fim de que elas o eduquem sem destruí-lo, para atraí-lo de volta para si na felicidade eterna. Final do capítulo 6.